Olá, meu nome é Ana Cristina, sou enfermeira, sou uma das autoras do capítulo 12, Idosos e Covid, deste livro que está sendo lançado agora, Covid-19, a pandemia do século. Vou fazer para vocês, então, uma breve releitura do que a gente escreveu, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que se passa neste nosso capítulo. Tá? Então, um dos nossos objetivos com essa escrita foi entender a relação entre a maior letalidade nos idosos causados pela Covid-19. Sabe-se, então, que o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. E com a Covid-19, ele foi muito mais comentado, principalmente nas vias de comunicação, quanto nos meios acadêmicos e de estudos científicos, tá? Nesse contexto, então, novos direcionamentos foram tomados, né, para entender um pouquinho mais do processo de envelhecimento e entender da onde a maior vulnerabilidade para elevar tanto as taxas de mortalidade pela doença. Dentro da epidemiologia e da letalidade da Covid-19 em relação aos idosos, se buscou muito entender o porquê a elevação da taxa de internação desses pacientes, por que eles tinham tanta perda funcional e por que o maior número de óbitos em relação às outras categorias. Um dos maiores incidentes que a gente pode ver é que os pacientes idosos com mais de 60 anos, com ou não comorbidades associadas, apresentavam maiores complicações entre os jovens, entre os adultos jovens. A partir disso, então, se começou a buscar as causas, tá? O porquê que esses pacientes são mais expostos a complicações. Se sabe, então, que o idoso, ele sofre o processo de imunossenescência, tá? Que é o processo de envelhecimento do sistema imunológico. O que acontece durante esse processo? Tem uma desregulação do sistema imunológico, onde aumenta a geração de citocinas e, com isso, facilita a replicação viral, tornando, então, o Covid mais agressivos nos pacientes idosos. Dentre os fatores de risco desses pacientes, além da idade e do processo de senescência, a gente pode considerar, então, a idade maior do que 60 anos, algum paciente que sofra de mobilidade prévia, doenças cardíacas, renais, diabetes, processos inflamatórios crônicos, doenças respiratórias e hipertensão. Estes foram os pacientes que apresentaram maiores complicações durante a Covid-19. As principais manifestações associadas, então, dentre os sintomas que esses pacientes trouxeram, foi tosse com ou não presença de expectoração, cansaço, muitos pacientes tinham calafrio, febre, presença de coriza, entre outras sintomatologias associadas. Se sabe, então, que a imunidade e o envelhecimento são diretamente associadas, né, devido ao que a gente conversou antes sobre a imunossenescência. Nós trouxemos estudos de diversos autores, desde o início da pandemia, em 2020, quando começaram a surgir os primeiros estudos, muitos autores foram definindo as complicações que vinham com os idosos. O que mais chamou atenção, então, foi a alta taxa de mortalidade, né? Um dos nossos autores trouxe, Yang trouxe, os dados sobre a mortalidade de idosos, que de um número geral, se comparado à população, 5,3% dos idosos com Covid iam a óbito, enquanto 1,4% dos outras categorias populacionais iam a óbito. Então, a gente percebe que é uma diferença de 5,3 para 1,4 em relação ao idoso e à população de forma geral. Machado também fez uma comparação sobre o óbito entre os idosos de instituição de longa permanência, porque se viu grandes surtos nesses tipos de instituição. E Machado trouxe que 61,9% dos idosos de instituições, eles iam a óbito, se comparado a idosos comunitários. Então, se percebe o quanto esses pacientes, durante o período de imunossenescência, são mais sujeitos à mortalidade pela Covid-19. Então, o sistema imunológico passa pelo fenômeno que é chamado de imunossenescência,
devido às alterações moleculares e à desregulação, que foi o que eu comentei anteriormente para vocês. Visivelmente na pandemia, pôde ver que os pacientes com maior suscetibilidade eram pacientes com infecções respiratórias, neoplasias, doenças do sistema imunológico, doenças autoimunes, cardiovasculares, que entravam principalmente os pacientes com hipertensão. Além dessas alterações fisiológicas, outros fatores também tiveram impacto na imunidade dos idosos, que acontece devido à associação entre a idade e a doença crônica já pré-existente. Outro fator que nós trouxemos para vocês neste capítulo é a associação da depressão e da ansiedade durante o período da Covid-19. Então, a gente vê muitos artigos hoje que falam sobre a depressão na terceira idade. Se sabe que é uma doença que frequentemente acomete os idosos por causas distintas, né, desde fatores genéticos, causas ambientais e biológicas. Pacientes idosos que ficam um longo período de tempo sozinho acabam sendo mais sujeitos às doenças depressivas. O que essa depressão vai acarretar nesse nosso paciente idoso? Ela vai deixar o paciente com mais medo, mais inseguro, vai aumentar o sentimento de solidão. Isso tudo associado à Covid-19, quando o paciente precisou ficar mais tempo sozinho, muitos pacientes não estavam tendo contato com familiares. Isso, então, elevou o número de pacientes desenvolvendo esse tipo de doenças psicológicas. Para prevenir, os autores trazem a importância do apoio familiar, né, frente a esse idoso, mantendo todos os cuidados necessários, todas as questões de higiene, de afastamento social, mas o apoio social e o apoio familiar é importantíssimo durante o período tanto de pandemia, de isolamento social, quanto durante a época normal do paciente idoso, né? A gente não pode pensar só em épocas também pandêmicas, mas como um idoso de uma forma geral. O idoso sempre vai precisar de companhia, de apoio, de auxílio, de presença, tá? O convívio social se vem muito forte, né? Então, como um fator de prevenção para depressão e ansiedade. E, claro, acompanhamento médico, clínico, conforme a necessidade de cada caso. O ageísmo é um termo relativamente novo, tá? Se falado em termos acadêmicos, né? Em 1969, então, se começou a descrever que o ageísmo era um termo que trazia preconceito relacionado ao grupo etário, tá? Mais voltado, então, ao aumento da cronolidade de cada paciente, o tempo, então, de vida dele. Mais tardiamente, o ageísmo foi classificado como uma intolerância, tá? Intolerância em relação às pessoas idosas, em relação à velhice e em relação ao processo de envelhecer. Isso poderia ser causado pela sociedade, pelo paciente, um termo, então, amplo e que torna com que o paciente se torne mais afastado da sociedade, tá? E provoca muitas alterações nos padrões sociais, quando os pacientes se tornam isolados e acabam aceitando a velhice de uma forma à proximidade da morte, né? Que a gente sabe que hoje em dia, com todo o acesso que os idosos têm, eles têm condições de ter muito mais qualidade de vida, né? Então, a velhice não é associada à aceitação da morte precoce, né? Porque o paciente é idoso, que o paciente pode morrer, né? Isso se via falar muito durante a pandemia, né? Ah, mas é que porque ele era idoso. Ah, mas é que está morrendo mais pacientes velhos, né? Isso foi muito falado, né? Então, o ageísmo surge muito forte nesse sentido. Então, antes da Covid e depois do Covid, se valorizou muito mais esse termo, tá? Então, dentro do que a gente traz, né, da Covid-19 associada aos idosos, além desses tópicos, né, a gente deixa claro que pôde visualizar que os idosos, então, possuem realmente o maior risco para desenvolver desfechos desfavoráveis durante a pandemia da Covid-19, aumentando o tempo de hospitalização, aumentando o número de óbitos. Os exemplos disso, então, os indivíduos que têm doença crônica
tiveram maior taxa de mortalidade, associada diretamente ao processo de senescência. Outro fator relevante nesse estudo é o papel do sistema imunológico no processo de envelhecimento, pois quanto mais fortalecido esse sistema, melhor será a resposta imune às agressões fisiológicas e ambientais. Então, um resuminho breve para vocês sobre o que a gente traz nesse capítulo. Deixo aqui algumas das referências que a gente utilizou. Então, agradeço, tá? Convido vocês, então, a lerem o livro, a baixarem, ele tá aí, é um e-book gratuito e está à disposição de todo mundo. Convido vocês a uma leitura agradável, informativa e totalmente atual.